O clima como uma atividade da mente. Milagres aparecerão em sua vida quando você praticar estes princípios da vida espiritual. E quando você puder elevar-se acima de viver nesta verdade apenas para o seu bem e de sua família, e começar a aplicá-los a qualquer coisa que toque seu mundo imediato ou seu mundo em geral, desde o governo até mesmo ao clima. Sim, até mesmo o clima responde a uma realização dos princípios espirituais. Se isso lhe parece estranho, pense por um momento. O clima é algo externo a você? O clima é algo que simplesmente acontece? Não. O clima é uma atividade da mente. E como só existe uma mente, o clima é perfeito. A única razão pela qual experimentamos um clima imperfeito é porque há uma crença em dois poderes, que faz com que o clima seja bom ou mau. Não quero dizer com isso que você deva ter a ideia de que todos os dias devam ser preenchidos com sol, e que isso seria uma evidência de frutos espirituais. O que quero dizer é que nenhum clima precisa ser o que chamamos de mal, destrutivo ou de qualquer natureza que tire a vida ou produza ferimentos. Isto deve ser demonstrado pelos estudantes onde situações envolvendo o clima destrutivo surgem, antes de chegarmos ao ponto de prová-lo em uma escala mais ampla. Alguns de nós já o fizeram e provaram que formas destrutivas e prejudiciais de clima podem ser dissolvidas através da compreensão de que o clima existe como uma atividade da mente. Se você não acredita nisso, tente pensar no clima sem uma mente para saber que não existe tal coisa como clima. Não pode haver uma atividade fora da mente. Qual mente? Você não tem escolha. Existe apenas uma mente. O instrumento dessa consciência que é a fonte de toda a ação, de toda a lei e de toda a causa. Quando você é algo diferente da atividade de uma lei ou vida espiritual, é apenas por causa da aceitação desta crença em dois poderes, na crença em duas leis, em duas mentes. Nada acontece fora da atividade da mente divina. Nada. Se acontecesse, não haveria ninguém ciente disso. Se é a atividade da mente de Deus, não se pode mudá-la, não se pode alterá-la, não se pode melhorá-la, e seria muito inútil tentar fazer isso. Não tente interferir com o movimento das estrelas, do sol, da lua ou das marés. Estas são atividades da consciência divina infinita, imortal e eterna, aquela que existe antes que houvesse um ser humano para conhecê-las. Mas, por outro lado, tudo o que existe como uma atividade da mente carnal pode ser anulado na proporção do grau de sua consciência destes princípios. Observe como isso está relacionado ao clima. Observe os maremotos e tempestades e veja como eles são dissipados rapidamente quando alguém sabe e compreende que não são condições da matéria, são atividades da mente mesmérica. Veja com que frequência eles param instantaneamente, porque não podem durar muito diante dessa realização. Se você for ameaçado por um maremoto ou um furacão e quiser evitar a experiência, saiba dessa verdade. Essa tempestade ameaçadora não é real. É absolutamente um nada.
é uma atividade da mente carnal, e a mente carnal não tem lei, não tem substância ou causa. Portanto, essa tempestade nada mais é do que uma imagem no pensamento, e uma imagem no pensamento não tem poder. Há alguns anos, um cidadão de uma comunidade pediu ajuda espiritual para sua cidade. Tinha chovido constantemente durante 18 meses naquela área, e muitos dos empresários da comunidade estavam falidos ou à beira da falência. Depois que a ajuda foi dada, não houve mais chuva, embora o boletim meteorológico relatasse que a chuva recomeçaria a qualquer momento, porque as condições atmosféricas que haviam causado a chuva ininterrupta ainda estavam presentes. Mas não choveu. 3 dias depois, a condição que supostamente teria causado a chuva desapareceu, mas apenas 3 dias depois que a chuva parou. Deus não parou a chuva. Deus não sabe nada sobre a chuva. Uma vez que você começa a perceber que o erro, o mal de qualquer forma, é meramente o produto de uma mente mesmérica universal, então você nadificá-la na realização de que não é de Deus, não fará diferença para você se é clima, se é falso apetite, se é pecado, doença, falta ou limitação ou desemprego. Todos eles desaparecerão. Eles começam a desaparecer no momento em que você percebe que eles existem apenas como uma atividade desta mente mesmérica universal. Mas esta mente não é ordenada por Deus e não tem nenhuma lei de Deus para sustentá-la. Seu conhecimento disso começa a dissolver a imagem, porque tudo o que ela sempre foi uma imagem no pensamento. Deus fez tudo o que foi feito. Deus é a atividade do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas. Se não fosse pela atividade de Deus, não haveria colheitas no solo, nem óleo, ferro ou aço, nem peixes no mar, nem pássaros no ar. Todas estas coisas testemunham o fato de que a atividade de Deus é infinita, que a atividade de Deus é onipresente, sempre ativa. Mas acabo de ser informado sobre uma tempestade que se aproxima. Sim, mas o que é isso? Outra forma de sugestão mesmérica, outra atividade da mente carnal que reivindica operar com uma condição. É apenas uma imagem mental no pensamento, sem vida, sem lei, sem ser. Você constrói uma consciência desta verdade trabalhando com ela. Você pode acordar pela manhã e encontrar um clima bastante assustador lá fora. Então, o primeiro pensamento que deve vir a você é: sim, mas será que isso é poder? Se não é poder, que diferença faz se os jornais os chamam de bom clima ou de mau clima? É apenas o clima. Quem, portanto, o rotula como bom ou mau? O fazendeiro que precisa de chuva não chama a chuva de má, e o fabricante de guarda-chuvas não pensa que a chuva é má. O ser humano Adão chama as coisas de boas e más e lhes dá seus nomes.